E agora vamos direto para Brasília conversar com o nosso querido Igor Damasceno para saber as repercussões depois da votação para a escolha dos presidentes do Senado e também da Câmara dos Deputados. Para o governo, Igor, já quero perguntar aquela pergunta que todo mundo está se fazendo agora. É bom ou não é esse cenário que se configura a partir de agora, com esses novos presidentes? Bom dia para você. No Senado, Rose, a situação vai continuar praticamente a mesma. Rodrigo Pacheco, antigo presidente do Senado, já tinha um alinhamento com o governo federal e agora Davi Alcolumbre, novo presidente da casa, deve manter. Inclusive, ele já até disse que não vai atrapalhar as pautas do governo e que vai sim respeitar o rito do governo federal, o rito do presidente Lula. Agora, na Câmara dos Deputados, a situação deu uma pequena melhorada. A gente sabe que o antigo presidente, Arthur Lira, ele tinha ali algumas rusgas, alguns embates com o presidente Lula, e Hugo Mota, novo presidente da casa, disse que quer manter a harmonia entre os poderes e que está disposto a manter o diálogo com o governo federal. Então foi visto como um aceno para as pazes, digamos assim, para que a situação melhore na relação entre executivo e legislativo. Bom dia, Rose, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha só, inclusive Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado vão ter daqui a pouquinho um café da manhã com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, o palácio onde mora o presidente Lula. Esse café está marcado para as 10 horas da manhã de hoje e a avaliação é justamente essa, que o presidente Lula ele quer manter o diálogo. Ele sabe que precisa de um Congresso Nacional forte, de uma base forte, e por isso ele quer chamar para si os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. A avaliação é que o presidente Lula quer evitar derrotas significativas. E agora, qual é o principal objetivo dos dois novos presidentes? Primeiro, aprovar o orçamento de 2025, que até hoje está pendente, e depois votar aquelas pautas que são consideradas fundamentais para o governo federal. Hugo Mota, ele foi eleito com 444 votos. Ele é o presidente da Câmara mais jovem da história e o segundo mais bem votado da história, perdendo apenas para Arthur Lira, que no seu último mandato, em 2023, recebeu 464 votos. Mota já estava articulando a candidatura dele desde o ano passado e é apadrinhado pelo próprio Lira. Em seu primeiro discurso como presidente da casa, ele defendeu a autonomia do poder legislativo e disse que também quer a Câmara mais forte institucionalmente. Foi visto como uma indireta para o poder judiciário. Vamos ouvir então o primeiro discurso de Hugo Mota após vencer a disputa. Antes de tudo, colegas de trabalho e de vida, eu sei a responsabilidade que me espera e sei também que ninguém faz nada sozinho. Citando pela última vez Ulisses, muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. Vamos fazer o que é certo pelo bem do Brasil. O Brasil não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. Bom, então, a expectativa do governo federal é que o Hugo Mota, ele realmente se aproxime um pouco mais do governo, porque ele tem um perfil mais conciliador. Quem eram os outros candidatos? Era Marcel Van Hatten, que representa a extrema-direita, ele que é do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e um fiel apoiador de Jair Bolsonaro, um inimigo político do presidente Lula. Então, para o governo, Marcel Van Hatten seria uma catástrofe. O outro candidato era pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e ele representa a extrema esquerda. Para o governo não é bom, porque ele não teria um bom diálogo com a oposição, e o governo precisa disso. Então, realmente, a saída foi apoiar Hugo Mota, que consegue dialogar com as duas ideologias, consegue dialogar com todos os parlamentares praticamente.
No Senado Federal, quem venceu a disputa é Davi Alcolumbre, que retorna à cadeira da presidência depois de 4 anos afastado. Davi Alcolumbre é também considerado um dos políticos mais poderosos do país, porque ele foi presidente do Senado e logo depois que cedeu lugar para Rodrigo Pacheco, se tornou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a comissão mais importante do Senado. Então ele manteve ali a influência ao longo desses 4 anos em que Pacheco esteve no poder e recebeu 73 dos 81 votos. Os outros senadores que estavam na disputa foram praticamente esmagados por ele. Davi Alcolumbre é o terceiro senador mais bem votado da história do Senado, perde apenas para José Sarney, que em 2006 conseguiu 76 votos. Me esqueci o nome do senador mais votado, mas foi em 1991, quando também conseguiu aí uma vitória esmagadora. Em seu primeiro discurso, Davi Alcolumbre disse que não vai atrapalhar as pautas do governo. Vamos ouvir. Teremos uma casa de iguais, onde cada senadora e cada senador terá voz e espaço, independentemente de sua ideologia ou orientação política. Vamos trabalhar pelo Brasil, promover a geração de emprego, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, proteger a saúde pública, dar uma educação de qualidade aos brasileiros e também, muito importante, estarmos atentos todos os dias à questão da segurança dos brasileiros. Deixa só eu trazer para vocês o nome do senador mais votado da história, que a minha produção acabou de soprar aqui no ponto, é o senador Mauro Benevides. Obrigado, produção. Então, Mauro Benevides, José Sarney e Davi Alcolumbre são os senadores mais bem apoiados da história. Para vocês terem uma ideia, Rodrigo Pacheco foi eleito com 43 votos. A quantidade mínima é 41. Então, quase que não deu para Rodrigo Pacheco. E aí vem, então, o Davi Alcolumbre e consegue essa vitória esmagadora, provando a influência dele e mostrando também que quer dialogar, que tem poder de diálogo com as mais diversas ideologias que estão ali no Senado. Então, esses são os novos presidentes para o biênio 2025-2027, são presidentes mais próximos do governo que não deixam de abrir mão do diálogo com a oposição, então a expectativa para eles é a melhor possível. Lula, sabendo disso, já os convidou para um café da manhã. E olha só, já é de praxe que o governo federal exonere alguns ministros que são parlamentares para que eles retornem à Câmara dos Deputados ou ao Senado e votar nos candidatos do governo. É o caso de Wellington Dias, que é senador, se licenciou do cargo de Desenvolvimento Social, ministro. É o caso, por exemplo, de Paulo Teixeira, que primeiramente era deputado e licenciou do cargo do Desenvolvimento Agrário. Então, eles retornaram para reforçar esse apoio aos dois vitoriosos. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que anteontem era deputado federal. E ele reforçou esse apoio e essa expectativa a Hugo Mota. Vamos ouvir. O que eu entendo que o Hugo Mota é estabilidade no país. Ele vai dar continuidade para que todas essas forças que viabilizaram muitas mudanças, por exemplo, a reforma tributária, foi a única reforma no momento democrático que aconteceu na história do Brasil. Assim, nós queremos estabilidade para continuar mudando o Brasil. O Brasil vai bem, crescimento econômico muito importante, geração de empregos. Ontem foi a menor taxa de desemprego da história do Brasil. O dólar, que tinha subido pelo efeito Trump, voltou a baixar. Tiramos 24 milhões de pessoas do mapa da fome e da miséria. Então o Brasil está indo bem. Bom, Rose, então esse é o novo jogo político para 2025. As atividades no Congresso Nacional retornam hoje às 4 horas da tarde, numa solenidade de recepção dos novos presidentes da Casa, e a primeira missão
é justamente aprovar o orçamento de 2025, já que o governo federal está contando com um orçamento provisório e atrapalhando os planos do governo, viu, Rose? Os deputados têm muito trabalho pela frente agora, né? Haja vista esse orçamento aí que precisa ser aprovado, que trava muita coisa para o lado do governo, mas a gente tem que ficar, de olho em tudo, né, Igor? Porque o jogo político, ele não para e a gente precisa ficar observando como que ele gira. Obrigada, viu, meu amigo, pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília. À noite você vai estar no A Crítica Notícia trazendo o resultado dessa segunda-feira aí na capital federal, né? Gente, estamos falando de partidos do Centrão que normalmente conseguem reger as coisas lá por Brasília. Hugo Mota é do Republicanos, um partido do Centrão, obviamente, que tem ali sua ligação com Tarcísio de Freitas, por exemplo, é o mesmo partido de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e que pode vir a ser um possível adversário de Lula nas eleições do ano que vem. Por outro lado, Hugo Mota é do estado da Paraíba, que foi um dos estados brasileiros que mais deu votos para Lula. Muito mais da metade dos votos dos paraibanos foram para o presidente Lula. Então, assim, ele não tem muita intenção de se queimar com o próprio eleitorado. Obviamente, vai andar ali em algum grau com o governo, em algumas pautas, mas, como a gente sabe que o Centrão, ele costuma virar para o lado onde está mais favorável, então, digamos assim, que durante esse ano ele consiga aprovar muitas coisas para o governo, caminhar ao lado do governo em muitas pautas, mas se a popularidade do presidente vir a cair ou continuar a caindo, pode ser que eles abandonem o barco. Por outro lado, a gente tem a figura ali do Davi Alcolumbre, que já é um velho conhecido de Brasília, né? Então, muita gente no meio político costuma dizer que ele é um político mais fervoroso, né? Combativo. Precisamos ver como essas peças vão se movimentar. Estamos no ano pré-eleitoral, mas também estamos num momento muito difícil do Brasil, com a alta dos alimentos, com gastos a serem contidos e a questão da responsabilidade fiscal. Uma coisa é certa, os analistas dizem de política que pautas que prevêem aumento de impostos não devem passar com os dois, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, isso já seria ali uma garantia. Mas aí tem que ver também as outras questões. O mais importante nesse momento que a gente deve analisar, o que é bom para o Brasil. Se fizerem o que é bom para o Brasil, já vai estar de bom tamanho, né? Porque nós precisamos e muito de melhoria de qualidade de vida, de pagar menos impostos, de mais segurança. Se eles votarem com coisas que melhoram o nosso dia a dia, aí sim vão estar fazendo um bom trabalho e é isso que a gente espera daqui para frente. Mas, claro, o ano está só começando, a gente ainda vai acompanhar muita coisa do que vai acontecer lá na capital federal. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!